tudo bem? Eu quero deixar aqui uma palavrinha para a vida de vocês, que está lá em Jeremias capítulo 18, quando o Senhor, ele chama Jeremias, né? Que o Senhor quer palestrar com Jeremias, ele convida Jeremias para sair de onde ele está, e ele descer à casa do oleiro, né? Jeremias assim faz, né? Jeremias vai até a casa do oleiro e chegando lá, Jeremias encontra, né, o oleiro moldando o vaso, né? E o Senhor nesse momento já começa a palestrar com Jeremias. Jeremias, tu tá vendo aí o oleiro moldando o vaso? Aí Jeremias, sim, Senhor, eu tô vendo o oleiro, né? O oleiro fazendo o vaso e o oleiro tá moldando o vaso. E o Senhor ali começa a falar com Jeremias: Jeremias, o oleiro sou eu, né? E o vaso é a casa de Israel na minha mão. Trazendo para os nossos dias, o oleiro é o Senhor e o vaso somos nós, né? E nós, né, somos, né, moldados pelo Senhor o tempo todo. E o Senhor, ele queria, né, mostrar para Jeremias ali que o povo de Israel estava em rebeldia, né? O povo de Israel estava em desobediência e o Senhor, ele estava, né, tratando do povo de Israel. E Jeremias, né, quando via, né, o oleiro moldando o vaso, e o vaso se quebrou, né, na mão do oleiro. E aqui eu quero trazer para os nossos dias que tem momentos, né, que nós somos convidados pelo Senhor a descer a casa do oleiro, né? Porque tem momentos que o Senhor, ele quer palestrar conosco face a face, o Senhor quer falar diretamente conosco. E nesse momento, o Senhor nos convida a descer, né? O Senhor nos convida a descer a casa do oleiro, porque às vezes a gente tá muito distraído, né, com problemas, a gente não tá muito ligado no Senhor, a gente não tá muito ligado nas coisas do céu, e o Senhor nos convida, né, a descer. E nesse momento que nós descemos aí, nós começamos a ver o trabalhar de Deus, nós começamos a entender, né, o que o Senhor está fazendo. E ali aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. E no caso, o Senhor, ele é o oleiro, né, e ele quebra a gente a hora que ele quer, da forma que ele quer, né, porque ele está nos moldando, ele está nos apertando. A gente está passando por uma provação, a gente está passando por uma perseguição, a gente está passando por uma dificuldade, e ali o Senhor vai apertando daqui, vai apertando dali, né, pra gente ser moldado, né, pra gente ficar da forma, né, que o Senhor quer. E o vaso, a palavra de Deus diz que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Só que o oleiro, ele não jogou o barro fora, né? E eu quero já trazer para a nossa vida que Deus, ele não joga ninguém fora. A gente, mesmo a gente caindo, mesmo a gente, né, saindo da presença, mesmo a gente todo errado, todo torto, o Senhor, ele não nos rejeita. O Senhor, ele não nos joga fora. Basta a gente, né, descer a casa do oleiro, né, pedir perdão para o Senhor, que o Senhor, ele nos refaz de volta, ele nos coloca como um vaso novo novamente. Olha que coisa tremenda e linda, porque o vaso, né, nós seres humanos, né, quebrou, a gente joga fora, para nada serve. Mas o Senhor não, quebrou, tá ferido, tá machucado, o Senhor, ele pega, ele faz novamente tudo com direitinho, e ele faz um vaso novo, né? Ele pega aquele que tá caído, né? Aquele que tá na sarjeta, ele levanta e coloca entre os príncipes. Ele pega aquele, né, que está desanimado, aquele que está sem direção, sem caminho, e ele faz essa pessoa, né, se assentar, né, entre pessoas grandes. Ele coloca, né, o caído, né? Ele levanta, né? E o Senhor, assim, ele faz na minha e na sua vida, né? Só que tem momentos que nós precisamos descer, tem momentos que nós precisamos dar uma parada para a gente ouvir, né, a voz do Senhor, o que o Senhor quer de nós, né? A gente às vezes está passando, né, por situações que a gente se vê sem direção,
E aí a gente para, né? Mas meu Deus, o que eu vou fazer? Baixa aquele desespero. Aí o Senhor, ele simplesmente, né? Ele fala pra gente, olha, desce a casa do oleiro, desce porque lá eu quero falar contigo. Você precisa andar em constante, né, palestra com o Senhor, andar em constante diálogo com o Senhor, porque tudo que o Senhor, ele quer fazer na nossa vida, o que ele tá fazendo, ele vai falar pra gente, né? Porque o Senhor, ele, nada acontece na nossa vida sem antes o Senhor nos avisar. Tudo que vai acontecer, o Senhor nos avisa antes, porque ele é assim, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que cuida da gente. Por mais que a gente às vezes é infiel, ele continua fiel na nossa vida, né? E tem momentos que a gente precisa descer, tem momentos que a gente precisa parar e perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim no meio dessa situação? Porque no momento que você para, que você pergunta para Deus o que o Senhor quer, o Senhor, ele vai te responder. O Senhor, ele vai falar contigo, meu filho, eu não quero que você vá por esse caminho, eu quero que você vá por este caminho, porque para Deus melhor é obedecer do que sacrificar, né? Deus não tem prazer no sacrifício, Deus tem prazer na obediência. Então eu quero nessa tarde, desde já, falar para você, né, que se encontra rebelde, para você, né, que não quer ouvir, né, o que o Senhor está falando, porque o Senhor, ele fala para conosco, né, o tempo todo, de diversas maneiras, mas às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente quer fazer aquilo que está no nosso coração, e o Senhor, ele não se agrada disso, o Senhor, ele não se agrada de rebeldes, o Senhor se agrada daquele que obedece, né? Então, se o Senhor, ele tem falado contigo, obedeça, obedeça, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar, e o Senhor, ele tem prazer na obediência, né? Os profetas do Senhor, eles só conseguiram vitória quando obedeceram, né? A casa de Israel, no momento que ficou ali no deserto, murmurando, desobedecendo, continuou no deserto por 40 anos, né? E aquele povo, daquela multidão que saiu do Egito, né, que iria para Canaã, só 2 pessoas chegaram à terra prometida. Por quê? Porque não obedeceram, murmuraram, não acreditaram no que o Senhor estava falando, na palavra do Senhor. Então a palavra que eu quero deixar para vocês nessa tarde é: obedeça, obedeça ao Senhor, porque o Senhor grandes coisas quer fazer na minha e na tua vida, né? O Senhor tem grandes projetos, o Senhor tem grandes sonhos, mas depende de mim e de você obedecer, né? Porque se nós obedecemos o Senhor, se nós seguirmos o caminho que Ele nos designou, o caminho que Ele quer que a gente siga, a gente só vai ter vitória, a gente vai ser feliz, a gente vai alcançar as promessas de Deus. Mas se a gente não obedecer, infelizmente, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar dando voltas e mais voltas no deserto. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês na tarde desse dia. Obedeça, né? Quando o Senhor falar, se o Senhor falar, vai por esse caminho, você vai por esse caminho. Se o Senhor falar, ó, larga esse namorado aí porque não é pra você, você larga. Se o Senhor falar, olha, insiste no seu marido, insista, né? Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. O Senhor, ele sabe o que é bom pra mim e pra sua vida, tá? Então essa palavra eu quero deixar para os irmãos, né, na tarde desse dia, tá? Fiquem com Deus.